Para a gente organizar a nossa aplicação no modelo MVC, eu vou vir aqui. Eu vou fazer isso na parte visual que fica mais fácil de entender. Eu vou criar uma nova pasta, acho que eu vou chamar de app, que é a pasta principal da nossa aplicação. E dentro dessa pasta principal eu vou criar novas pastas. A primeira delas são os models, a segunda os controllers, e a terceira, na verdade eu vou criar mais uma pasta. Vai ter um nome diferente do que a gente viu de views ali, essas duas. Então, o que são essas duas páginas, essas duas pastas? As duas juntas formam a nossa view. É que no Flask a gente tem um padrão que todas as pastas de HTML, que é a parte visual, se chamam templates e todas as pastas de arquivos estáticos se chamam static. E a gente não vai mudar esse padrão aqui porque o Flask é configurado para já trabalhar com essas pastas. Então, quando a gente manda ele procurar um arquivo HTML, ele já procura direto nessa pasta templates. Se a gente mudar o nome da pasta, a gente tem que fazer um processo de configuração para falar para o Flask que não é para ele procurar mais em templates, mas sim nessa outra pasta que a gente está passando para ele. A mesma coisa para o static. Então, ao invés de chamar tudo de view, a gente vai deixar separado, que é até mais organizado, e dar um nome diferente para cada uma delas, mas as duas aqui tratam das nossas views, ok? Certo, e por fim, para reorganizar, eu vou pegar esse app.py que a gente tinha criado aqui antes e vou passar ele agora para dentro da pasta app, ok? E ele vai deixar de se chamar app, ele vai se chamar init. Eu vou renomear ele aqui. Ele se chama agora underline, underline, init, underline, underline. O que é esse init? Init é um arquivo quando a gente trabalha com módulos. No Python, módulo é nada mais, nada menos que um conjunto de definições, de declarações. Então, um conjunto de definições de função, um conjunto de definições de classe. E aí esse init geralmente indica que aqui a gente tem um módulo principal e no futuro aqui em outras pastas a gente terá submódulos. Então cada uma dessas pastas também terá um init. Inclusive a gente já pode criar init para elas. Só a static e a templates que a gente não precisa, mas controllers e models, cada uma vai ter um init. Posso vir aqui e salvar um init, olha. Deixa eu ver aqui, controllers, não, primeiro para models, e depois outro init, que eu vou criar aqui, init.py, para os controllers, ok? Então, o que eu estou falando aqui? Cada init desse indica um módulo, uma pasta que é, no total, um módulo. Isso quer dizer que o conjunto de arquivos.py que eu tiver dentro dessa pasta vai formar um módulo. Esse init só indica isso pra gente, beleza? Esses dois init que estão dentro dessas duas pastas, cada um está indicando que cada pasta dessas aqui é um módulo. Esse terceiro init, que é o principal, que é o da pasta app, ele indica que esse app é um módulo e se tem outros inits dentro dele, ele é um módulo maior. E aí ele tem seus outros inits que são submódulos, beleza? Esse init principal do app é onde a gente vai trabalhar com as nossas configurações principais do Flask. Essa página de Hello World aqui, por exemplo, a gente pode tirar ela daqui e, para estruturar isso melhor, colocar ela dentro de um controller. Ou seja, dentro dos nossos controllers, a gente vai salvar as nossas páginas, que são a lógica da nossa aplicação. Vou criar, por exemplo, aqui um controller chamado, deixa eu ver, default.py, beleza? Esse controller default vai ter, então, a nossa função aqui de rota. Para a gente utilizar, então, essa rota, a gente precisa dessa variável app, certo? Essa variável app é do módulo app. Então, o que a gente está falando aqui? Olha, do módulo app, ou seja, dessa pasta que eu chamei de app, que eu transformei em um módulo a partir do init, a gente está importando a variável app, que é essa variável que está dentro do init, beleza? É um pouco confuso de início, mas eu recomendo que quem não tem esse conhecimento ainda de módulos e bibliotecas Python, dei um estudo mais aprofundado sobre isso, e então depois consiga acompanhar aí essas informações de import. Mas é bem simples, se a gente só imaginar aqui, olha, como sendo o módulo e aqui a variável, ok? Beleza, o que eu estou pulando essas duas linhas aqui? O meu Atom, ele tem um verificador de PEP8, que ele fica me falando que tem um erro de PEP8 aqui. A PEP8 manda a gente quebrar duas linhas antes da declaração de uma função, beleza? Então, só para
Se vocês quiserem seguir a PEP8 também, recomendo esse módulo. E por último, o último passo da nossa organização aqui, eu vou remover essa execução do arquivo principal do módulo. Eu vou deixar ele num arquivo separado que vai ficar fora da nossa pasta app. Aqui de novo a gente vai ter que importar a variável app, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. E esse arquivo aqui eu vou chamar ele de run.py. Ele vai ficar aqui de fora do app, então na nossa pasta de aula Flask, ok? Beleza. Isso tudo que eu fiz, olha, é só para deixar uma organização mais agradável aí para quem for trabalhar. Então, a primeira coisa, eu separei o meu controller, que é a parte de paginação não, desculpa, de página e de rota que a gente tem, num arquivo dentro da minha pasta controllers. E separei a execução da aplicação num arquivo só feito para execução. Beleza? Então, é uma parte de organização. Dentro do init, a gente deixa só a declaração da nossa aplicação. Aqui dentro eu vou ter que importar, from controllers import default. Tem que importar aquela página, porque senão o Flask não vai reconhecer ela. Ele vai reclamar aqui que eu estou fazendo uma importação fora do início da página, mas é comum a gente importar dentro do Flask aqui essas informações de controller e models depois, porque a gente precisa que essa variável já esteja declarada antes dessas páginas sequer existirem, porque elas utilizam essa variável. Beleza? Mas deixa ele reclamando aí. Então é isso. Essa é a nossa organização. Igual eu falei, para quem tem aquela dúvida de como é que funciona esses módulos do Python e por que a gente precisa colocar esses inits, eu sugiro que dê uma estudada mais aprofundada sobre isso. Mas por enquanto, se você não quiser procurar mais sobre isso, só aceita que a gente precisa desses inits aí para poder fazer esses imports, beleza? Então a gente separou toda aquela aplicação Hello World que a gente tinha feito em vários conteúdos aqui, separou elas da forma como a gente explicou lá no MVC. Vou executar aqui agora, só para a gente conferir se não tem nenhum erro. Opa, não é mais app.py, agora é run.py, o nosso arquivo de execução. Ah, tá, ele falou que não tem um módulo chamado controllers. Deixa eu ver aqui. Controllers, está escrito certo. Opa, o problema aqui é o seguinte, eu tenho que colocar o caminho, né? Isso aqui é uma mudança que a gente teve do Python 2 para o Python 3. Eu ainda estou um pouco acostumada com os imports do Python 2. Mas no Python 3 a gente tem que especificar o caminho completo do import. A gente não pode fazer um import relativo. Então, esse módulo controllers ele está dentro do módulo app. Por isso, a gente tem que colocar from app.controllers import o que a gente quer importar. No caso, eu quero importar o controller default. Então, aqui eu tenho que declarar que ele vem desde o app, beleza? Então, se eu executar agora, beleza, agora sim está rodando. Se eu abrir a minha página aqui, está do mesmo jeito que antes. Então, isso aqui é só para vocês perceberem, a gente só reorganizou a nossa aplicação, a gente não alterou nada, ela está funcionando do mesmo jeito que estava antes, num arquivo só. O arquivo só é bom porque ele é prático, mas à medida que a gente tiver várias páginas, ele deixa de ser fácil de entender. Por isso que a gente começa a organizar nesse modelo aqui, é um modelo para a gente fazer a nossa aplicação crescer, beleza? Não estranhem essas pastinhas PyCache sendo criadas, elas estão aí só porque quando o Python interpreta alguma coisa, ele cria como se fossem arquivinhos de Python compilados. Então, esses arquivos compilados ficam nessas pastinhas de cache, beleza? É a mesma coisa daqueles PyC. Se eu não me engano, o formato deles aqui no final é PyC, isso mesmo. Então, não estranhe, é normal, ok? É só ignorar essas pastinhas que a gente não precisa delas. Mas ok, então tá aí, essa é a nossa aplicação, agora ela está organizada e o nosso ambiente está preparado para a gente começar a desenvolver realmente, começar a trabalhar em cima da aplicação, beleza? Se tiver alguma dúvida, então, podem comentar aí, mas por enquanto eu espero que esteja tudo claro e, igual eu falei, se tiver dúvida principalmente nessa organização aqui de pastas utilizando o init, pesquisem sobre os imports do Python, sobre os módulos Python, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.